Graça e paz, eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal PR Eliezer Oficial. Se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe os estudos. Nós já estamos com 59 vídeos aí gravados, 59 mensagens. Espero que o conteúdo desse canal possa abençoar a tua vida espiritual. Hoje eu estou aqui para responder um questionamento de uma pessoa que ela me perguntou se o ministério profético já passou, porque algumas pessoas, baseado em Mateus 11:13, Lucas 16:16 e 17, que está escrito: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e a partir então eles inferem que não existe mais a Torá, porque ela passou, e os profetas também passaram. Não existe profetas no nosso tempo. Eu não vou tratar particularmente da Torá. Se você quiser saber mais especificamente se a Torá, que é a instrução de Deus, foi traduzida por lei, passou ou não, eu tenho 3 vídeos aí no canal, você pode procurar lá, que é o que é a Torá, Jesus e a Torá e a eternidade da Torá. Nesses 3 vídeos eu explico com detalhes que a Torá, que é a instrução de Deus, não passou e não pode passar, né? Inclusive o tema já sugere isso, um dos temas, que é a eternidade da Torá. E quero provar hoje também, mas peço que você não tire conclusões apressadas, você me acompanhe, você vá nos textos comigo, mostrar que também o ministério profético ele existe até hoje, apesar de estar escassos os profetas. Mas é claro que não são profetas semelhantes aos profetas que antecederam o Messias, porque eles profetizaram acerca da vinda do Mashiach. Mas que existe profetas, existe. Vamos lá. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus 11:13. Numa outra versão, essa versão que eu acabei de ler é corrigida fiel. Numa outra versão, a versão nova versão transformadora, que é muito boa por sinal, ela traduz de uma maneira mais correta, comparando ao original. Diz assim: pois antes de João vir, pois o contexto está falando dos dias de João, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João. O contexto está falando dos dias de João, com grande expectativa. Então olha a diferença. Na primeira versão está escrito que os profetas e a lei profetizaram até João. A palavra grega é heos, que é um advérbio de tempo, até, mas também é uma preposição, a preposição de. Então a tradução correta teria que trazer a ideia de que a lei e os profetas falaram acerca de João e não profetizaram até João, como se ali tivesse terminado um tempo, porque a Torá, a lei de Deus, ela é eterna, ela não passa e não pode passar. Nós vamos ver isso. O contexto está falando do dia de João, o cumprimento da lei e os profetas que falaram acerca dele. Por exemplo, Isaías 40, versículo 3, diz assim acerca de João: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. O cumprimento está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3, que diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este, João Batista, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, aí vai citar Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui estou mostrando a vocês um texto que comprova que os profetas profetizaram acerca de João. E também em Malaquias foi profetizado também acerca dele. Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse aí é João Batista, o primeiro mensageiro. E de repente virá o seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, ou o mensageiro da aliança, a esse já é Jesus. Então João Batista é o primeiro mensageiro que prepara o caminho para um outro mensageiro, o mensageiro da aliança,
que viria após ele, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo de Israel esperava o Messias, e aqueles que esperaram e entenderam textos como esse o receberam. Agora, a coisa complica um pouco por causa da tradução ruim, como já citei. Mateus 11, versículo 13, foi traduzido ali de maneira bem deficiente. E Lucas 16, 16, 17, pior ainda. Eu não sei se foi por maldade ou por falta de conhecimento acerca da língua grega, só que acrescentaram uma palavra aqui que não existe no texto grego. Em Lucas 16, 16, versículo 17 também, está escrito assim, o mesmo assunto, só que agora Lucas. A lei e os profetas duraram até João. Pasmem, essa palavra duraram não existe ali no texto grego. A palavra duraram não está no texto grego. Duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Esse é o versículo 16. Olha o 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Opa, peraí. Há uma contradição aqui, a Bíblia não se contradiz. O versículo 17 contradiz o versículo 16. Eles adulteraram o 16 e esqueceram de adulterar o 17. Porque no 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, em João termina a lei e os profetas, acaba a lei e os profetas, segundo o texto adulterado. Mas no 17, versículo 17, diz que pode passar céu e terra, mas não cairá um tio, um traço da lei. Há claramente aqui uma contradição. Por quê? Porque o versículo 16 está traduzido errado. Olha só. Agora eu peguei uma outra versão em português, que é a nova versão transformadora, que vai traduzir para o português de maneira mais correta. O mesmo texto, só que uma outra versão. Versão nova transformadora. Diz assim: até a chegada de João, a lei de Moisés e as mensagens dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. O 17. E é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Então fica claro que não foi anulada a lei e também os profetas não terminaram o seu ministério profético quando João chegou. E a gente vai provar isso mais adiante, em outros textos do chamado Novo Testamento, mostrando que depois de João, inclusive Jesus mesmo era profeta, mas depois de João e depois de Jesus, haviam profetas dentro do ministério da igreja. A palavra que duraram, que colocaram lá, é a palavra dierkese. E não aparece nos manuscritos daquele texto, no grego. Simplesmente eles acrescentaram uma palavra para dar o sentido que eles queriam. Realmente isso é muito triste. Fica claro então que o versículo 16 está mal traduzido quando lemos o versículo 17, né? Então vamos lá. Eu quero mostrar a vocês agora que existem profetas até os dias de hoje dentro do contexto da igreja. E, mais uma vez, ressalvo que está escasso. Com certeza está escasso. Nós estamos no fim dos tempos. E aí nós estamos vivendo um tempo de apostasia da fé. Então poucos têm se levantado como profeta de Deus, na verdade. Olha o que diz Mateus, versículo 23 e 34. O próprio Jesus dizendo: por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Ora, se a lei passou, em João Batista terminou, e os profetas também, por que Jesus, depois de João Batista, está dizendo que vai enviar profetas e também mestres, doutores da lei? Não faz sentido. A não ser que não acabou, que há continuidade ainda do ministério profético e também da lei de Deus, da Torá.
Outro texto também interessante é Atos 21:10, quando fala de um profeta chamado Agabo, ou Ágabo, aliás. Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Isso está em Atos 21:10. Um profeta chamado Ágabo. Então, depois de João, há profetas. Então o texto não quer dizer isso que alguns alegam, que o ministério profético acabou em João e a lei acabou em João. O texto não diz isso. É isso que eu quero mostrar. E também em Efésios 4, versículo 11. Olha como está claro. Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então está claro, irmãos. Não tem por que ter dúvida disso. Eu não posso entender essa questão apenas lendo o texto de Mateus 11 do jeito que está ali em algumas versões. E como vocês puderam ver, tem uma versão em português que eu trouxe aqui para vocês, que traduz de uma outra maneira, completamente diferente. Ou seja, há a possibilidade de você traduzir da maneira correta, mas eles não fizeram naquelas versões. E também em 1 Coríntios 12, 28 diz assim: Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, e os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Tá claro. Então como é que alguém pode afirmar que acabou? Não acabou. A Bíblia não se contradiz. 1 Coríntios ainda, 14, 29 ao 32. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que tiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Quem profetiza é profeta. Um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso escreveu na igreja de Corinto. Glória a Deus. Espero ter respondido a essa irmã e ter tirado a dúvida de alguém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Lehi Traot. Baruch Hashem. Deus te abençoe.